Mais um episódio do nosso Pod Via, o podcast da Via do Terno, onde a gente conversa sobre vários temas, vários assuntos e o mais importante sobre as pessoas. Hoje nós vamos falar de não só de uma pessoa, hoje nós vamos falar de uma história, de uma trajetória, de um caminho, de como é que isso tudo que a gente vê hoje, essa grande empresa, essa grande indústria de renome nacional, referência em alfaiataria no Brasil, se consolidou. Hoje nós vamos conversar com ninguém mais, ninguém menos que Celso Alves, o fundador da Via do Terno. E aí, Celso, Seja jóia. bem-vindo ao nosso podcast. Meu. Hoje nós queremos falar de vários assuntos, nós vamos trocar várias ideias, mas não tem como a gente falar de Via do Terno sem falar antes do Celso. E a gente quer conhecer o Celso, nós queremos saber quem que é o Celso, como é que tudo isso começou, como é que o Celso chegou até aqui. E é uma conversa bem tranquila, uma conversa entre amigos aqui, Sim. que nós queremos conhecer a história de tudo isso, desses 17 anos de trajetória, e não tem como falar da Via do Terno sem falar do Celso. E quem era o Celso antes de se tornar o empresário, quem era o Celso menino? Queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente dessa sua história. Uai, vamos lá, né? Vamos lá então. Era vamos falar assim, um menino muito sonhador, mas muito sonhador mesmo. Desde molequinho, desde que eu conheço como, né, como pessoa, pensando algo que era fora da realidade demais para uma criança pensar, né? Eu tenho umas historinhas que nunca saiu da minha cabeça que eu fazia, que eu ia praticar, que se fosse falar é uma loucura. Eu ia tinha, sei lá, 7, 8 anos, ou talvez até menos um pouquinho, eu ia nos vizinhos, morar na roça, né, ali nos Alvos, em Macuco, que fala, e chegava e nos vizinhos, na minha avó, nos vizinhos que tinha lá perto, e perguntando para eles se eu montasse um supermercado, se eles comprariam de mim. Agora, você tem noção que eu não tinha dinheiro para comprar 1 litro de óleo, uma criança, né, pequenininho, então sempre com aquela coisa de empreendedor no sangue, com vontade. Porque, veja bem, o que que uma criança tem capacidade de pensar em montar um supermercado? Porque eu vinha com meu pai e com minha mãe na cidade, na época ali, nem acho que Capitão Veículos, nem sei se você já lembra, era supermercado Paiãozinho, né, que falava, alguma coisa ali na rua, na Rua Ferreira. Venda do Faião. Isso. E aí eu vinha ali, eu ficava encantado de ver aquilo, eu falava: "Olha, as prateleiras todas cheias, essas coisas". E eu tinha uma vontade, eu falei: "Gente, como que eu tenho vontade de ter um negócio, montar uma coisa". Aí saía fazendo a pesquisa com os vizinhos se eu montasse o supermercado, eles compravam de mim. Quer dizer, eles olhavam e davam até uma risadinha, né, interna, porque falava: "Ó, como assim, né? Não, nós compra". Aí eu vinha e anotava. "Ah, fulano compra, o Bertano compra", mas anotava da minha forma, né, sei lá. Enfim, o que que acontece? Então aquele sangue, aquela vontade, aquela coisa de empreender, de montar algo, de coisa, e sempre querendo. Aí logo depois já entrei trabalhando na fábrica de tecido aqui de Paraguaçu, que hoje é Paraguaçu Têxtil, na época chamava Cianê, né, depois mudou o nome. E fui trabalhar nela, isso trabalhei na roça muito, tudo serviço rural, serviço braçal, de tudo quanto é. Depois fui para a fábrica com 14 para 15 anos, que na época podia, né. E comecei na fábrica, trabalhei 5 anos na fábrica, depois disso comprei um caminhão, comecei a trabalhar com o caminhão fazendo frete, puxando as coisas, tudo que tinha, lenha, tijolo e tudo mais. E nisso, depois que eu saí, que eu parei com esse caminhão, eu já fui mexer com compra e venda de café. Compra e venda de café. Também uma trajetória muito, muito bacana, que a gente chegou assim a começar bem pequenininho e depois chegou se ser bem conhecido na cidade, bem conhecido. E, e isso foi destacando. E dali, logo depois do café, que eu estou resumindo muito, né, bem resumido, né, para não ficar tão longo assim, mas depois disso, eu já comecei a olhar, vi aqui no Paraguaçu, na cidade, uma oportunidade muito grande que eu via, porque a gente via que tinha umas confecções, aqui já existia algumas confecções, mas praticamente não tinha marca, produzia para algumas grandes marcas. E eu fiquei olhando aquilo, eu estava lá no café, mexendo no café, olhando, eu falei: "Gente, mas
quem sabe você não poderia pegar alguma coisa nesse gancho aí e produzir alguma coisa e ter uma marca própria, não só produzir para grandes marcas, sendo que pode a gente querer fazer uma marca própria. E aí nasceu essa ideia, fomos já correr atrás, criar o nome e tudo, e a Thaís era bem assim, eu vi que ela tinha uma vontade, uma garra muito grande para poder, empreender, tinha uma coisa assim muito grande, portanto que eu cheguei até ir em São Paulo comprar algumas coisas para ela, ela punha ficava vendendo no passeio de casa, punha no passeio lá, não passava quase ninguém, mas ela ficava lá. Então eu vi que ela tinha, eu falei: "Caramba, eu vou fazer alguma coisa, investir nessa menina. Essa menina tem um potencial muito grande, muito comunicativa e muito assim, ver que é uma pessoa que tem um porquê e sabe relacionar com pessoas". Porque o principal de uma pessoa hoje é saber relacionar com pessoas. É o primeiro passo. Você sabe relacionar com pessoas, você vai ser bem-sucedido provavelmente, né. E aí eu vi que ela tinha um potencial legal e tudo, eu peguei e falei: "Ó, vou correr atrás de ver esse negócio dessas confecção". E aí a gente começou, eu peguei, estava ainda mexendo com café, peguei já passei veio aquela na ideia, eu falei: "Eu vou colocar ela para poder me ajudar a iniciar isso aqui". Ela fica lá começando, iniciando, e eu a dando um apoio, algum suporte por trás disso, e eu continuo aqui no café. E assim foi, aí a gente começamos só, fazendo um horário só à noite, pegava as pessoas que trabalhava e tinha uma fábrica umas fábricas na cidade, assim, umas grande, que já era grande na época já, né, e eles saía de lá e saía 5 horas e ia trabalhar pra nós até, tipo 9 horas, 8 horas da noite, fazia um bico pra gente. Uhum. Então a gente começou com a confecção trabalhando à noite. Então sempre eu falo que a pessoa às vezes, quer conseguir alguma coisa, eles acham que, assim, é um estalo de dedo, né, "Puf, já vou", e não é bem assim, a história ela é longa, a história é complicada, passamos muitos momentos difíceis, que não foi fácil, foi muito, muito, muito difícil. Que cheguei a, assim, falar: "Não, não dá mais e eu não quero isso, isso não tem coisa", mas fomos insistindo e hoje chegou, vamos falar a verdade, é um sucesso, caiu no gosto das pessoas. Sim. Mas isso tudo por quê? Insistência, não desistir e fazer a coisa bem feita, porque quando você faz bem feita, o resultado é consequência, né. Ô Celso, o senhor falou da sua infância, da sua juventude, o senhor morava na roça. A gente sabe que a infância e a juventude ela é sempre muito marcada, né. Sim. E agora eu imagino para quem morava na roça, né, na zona rural de uma cidade pequena, igual era Paraguaçu aí na década de 70, né, virada da Sim. década de 80 praticamente. Uhum. E o senhor trouxe esse recorte onde o senhor fala que esse perfil empreendedor sempre teve com o senhor. Sim. A gente sabe que muitas das vezes esse perfil empreendedor ele pode ser construído, né, a gente pode Uhum. construir ele com o tempo, Sim. e a gente percebe que algumas pessoas elas já nascem com isso dentro delas, né. Sim. E para o senhor isso pra quem conhece o senhor, conhece a sua história, sabe que isso é é já nasceu com o senhor, isso aí é uma marca sua. Mas dentro dessa fase ainda de juventude, eh, morava na roça, trabalhava na fábrica, a gente sabia que aquela época era outros as regras eram outras, né, e podia se trabalhar com 14 anos, começar. Mas o que que foi que de experiência que o senhor trouxe dessa época de juventude que hoje que ajudou o senhor a começar a entender, seja no café, seja no caminhão puxando tijolo, hoje em dia nesse grande empreendimento que é a Via do Terno, quais são as marcas, as experiências, alguma coisa que o senhor tem de lembrança, assim, que é muito forte? Ah, o que eu tenho, que eu possa, assim, vamos falar assim, ter contribuir com alguém, né, que eu acho Uhum, que é o principal, né, a gente conhecimento, se ele não é passado, ele não tem valor, uhum, né. Então eu acho, assim, que o que marcou é o seguinte, para mim, que eu sempre vejo que hoje se eu pudesse dar assim, um recado ou se fosse uma ideia para alguém, é o seguinte, é que tudo tem que ser muito bem feito, com muito carinho e muita dedicação. E eu pulei alguma parte ainda, porque é muito longo, se eu for fazer uhum, tudo. Eu vendia chup-chup no campo de futebol. uhum, Então, assim, aí o que que eu falo, para te responder o que você falou, que você não foge um pouco, eu acho assim que a gente, que passei, que eu vejo que tem que ser muito firme, é porque é o seguinte, quando
Hoje, a juventude hoje falando do que eu passei para hoje, as pessoas hoje não quer esperar. Então se eu acho que vai ficar dentro da pergunta que você me fez, é que o que eu passei, o que era antigamente, é totalmente diferente hoje. Por quê? Porque antes hoje qualquer coisinha a pessoa fala: "Ah, é porque acostumou nas coisas na velocidade, muito rápido, então agora antes não tinha isso". Eu tive que, por exemplo, 11 anos eu já fui trabalhar na enxada, capinando café ou enfim, outros serviços bruto que hoje, uma pessoa hoje, um rapazinho hoje de 15 anos é intocável, não pode falar nada, não pode fazer nada que ele fica, vai ficar doente, não pode falar isso, não pode fazer nada, então quer dizer, é uma juventude mais sensível, muito que não me toque. Então quer dizer, é um pouco mais difícil, não que ele não pode chegar lá, mas é totalmente diferente o que eu passava, era totalmente diferente o jeito que eu vivia, a forma que eu conduzia aquilo, porque era tudo muito mais difícil. Por exemplo, eu pegava o final de semana meu, eu vinha para a cidade, que eu morava na roça, mas aí eu já estava já maior, tal, vinha para a cidade fazer chup-chup para vender num campo de futebol. Uhum. E isso, agora hoje você fala pra tudo bem, mudou tudo, hoje são outras coisas, mas hoje tem vergonha. Tem vergonha de falar que vai depende da não tô falando que são todos, mas tem vergonha de falar que tá indo num campo vender chup-chup, tudo bem que hoje mudou tudo, é totalmente diferente, mas então, eles quer o resultado que você conquistou, mas não quer passar o que você passou. Então é um pouco difícil, então isso não fecha a conta, Ou né. seja, é uma construção. É uma O que a construção. gente poderia trazer é que desse período todo, né, desse menino de 7 anos até hoje, o homem que o senhor é, o senhor tem essa ideia de que é de fato uma construção, não É uma adianta coisa querer fazer, tudo do dia para a noite, né, sim, mesmo isso serve tanto para os jovens, né, mas também serve para as pessoas que estão começando hoje, né, alguém que está exatamente. começando um negócio próprio ou alguém que precisa recomeçar, né, Sim, e aí sim. depois a gente vai falar disso um pouco mais lá na frente, que eu acredito que o senhor teve que recomeçar algumas vezes, Foi mas isso aí nós vamos várias. vamos falar mais lá na frente. O senhor já explicou pra gente, eh, como é que começou a Via do Terno, onde o Uhum. senhor colocou a Thaís para cuidar disso. A Thaís trouxe pra gente também um pouco desse recorte, dessa história, né, que o pessoal trabalhava fora de hora e vocês ali tinham outras ocupações. Mas qual que foi o momento que o senhor lembra que esse negócio poderia de fato existir? O senhor estava lá no café, a Thaís cuidava um pouco da parte da confecção, mas quando foi que o senhor viu e falou assim: "Não, isso aqui eu vou construir isso aqui", nós estamos falando de construção, Sim. eu vou construir isso aqui, porque isso aqui é um negócio que é real e vai dar certo. Na verdade, desde quando veio a ideia, eu nunca pensei que não ia dar certo, sempre eu sabia que ia dar certo. Passou por um momento difícil? Uhum, Sim, mas mesmo dos momentos muito difícil, que foi assim, muito, muito, muito difícil mesmo, que vou ser sincero que eu até hoje, eu admiro como que eu consegui passar, porque foi muito difícil, foi momentos muito terrível mesmo, muito, muito sufocante. Mas eu nunca pensei que não ia dar certo, sempre acreditando uhum. que ia dar certo, que isso ia funcionar e eu já enxergava uma coisa grande, porque eu tinha uma vontade, era tão grande que eu era moleque, eu ficava pensando assim, que eu queria ter um negócio que várias pessoas dentro do Brasil e do mundo ia me dar um lucro pequenininho. Até fazia aqueles números muito pequenininho que não sei nem se era real, falava assim: "Imagina tantas pessoas me dando um lucro de R$1, de Uhum. tanto, não sei o quê". Então assim, já tinha esse sonho comigo, já tinha essa aquela vontade, aquela coisa. Então assim, mas que passou momentos que eu quase desisti, quase, mas o quase não deixou e eu fui para cima, eu fui sempre acreditando que ia dar certo, mas como deu, e eu falo assim, construção é uma coisa que não é da noite para o dia, todo mundo sabe disso, mas sabe disso, mas esquece e quer fazer algo instantâneo, muito rápido e não é duradouro, porque não tem como você começar uma obra e começar no telhado, você tem que começar com muito cuidado, com muito carinho, pensando nas pessoas, porque se você não pensa nas pessoas, geralmente você pode ter certeza que você não vai ter sucesso, porque o resultado vem de atingir e fazer coisas boas para o próximo, porque se você faz coisas boas, vai ter retorno. Agora, se você faz pensando em você, você pode ter certeza que isso não vai dar certo, porque resultado vem de agregar com pessoas. E dentro desses momentos muito difíceis que o senhor passou,
Tem algum que marca o senhor, assim, de forma que o senhor pudesse compartilhar com a gente? "Olha, cheguei num momento que deu, não quero mais, vou abrir mão de tudo, chega, cansei". Ah, teve. Teve uns que foi marcante, eh, foi um momento terrível. Eu cheguei a ponto de pegar a loja que hoje está aqui, essa da avenida, eu eu ofereci ela pra moça que trabalhava lá, que o pai dela tem uma condição legal e ela poderia ter potencial para comprar a loja. Eu ofereci para ela, tinha 90.000 de produto lá dentro, eu falei para ela dar por R$ 50.000 para ela, a tal ponto. Agora quantos milhões vale hoje? Sendo que eu cheguei a um ponto que eu vi que não dava para mim mais, era muito, estava muito complicado. Na verdade, eu me atropelei um pouco, porque eu fui vendo que as coisas começou a ficar de uma maneira que o que eu estava ganhando não estava suprindo a despesa, Uhum. não estava dando. Então, quer dizer, aquilo para mim estava muito chocante, estava muito triste, porque eu nunca passei por isso na minha vida e esse momento foi muito marcante, porque a vida inteira eu tenho um sistema dos meus avós, de pai, de avós, que você tem que ter uma reservinha, um dinheiro ali guardado. E esse momento eu passei sem ter ele, eu passei a zerar ele, então você não consegue tocar uma empresa hoje, se ela pode ser pequena ou grande, ou a pessoa mesmo ele sendo um colaborador, alguma coisa do tipo, se ele não tem uma reserva, não tem como ele viver, ele fica sem estabilidade nenhuma, ele está em cima de uma cerca, ou se no muro, ele pode cair para qualquer lado, sendo que às vezes a pessoa, julga que precisa disso, precisa de alguém para ajudar, contrata isso, contrata aquilo. A gente tem hoje, né, contratado vários, para dar assessoria para gente, mas em outros segmentos, porque a parte financeira, você não precisa de contratar ninguém. Você tem que contratar um dinheiro para você ter de reserva. Você tendo um dinheiro de reserva, qualquer pessoa toca uma empresa, mas se ele não tiver uma reserva, não tem empresa grande, nem pequena, nem a pessoa que trabalha de salário, ele precisa de uma reserva. E eu passei esse momento sem essa reserva, que foi esgotando e eu acabei ela, e aí a dificuldade veio. A partir desse momento que eu fiquei sem a reserva, que é a coisa dos antigos falava, que você tem que ter uma reserva, e nesse momento que eu passei isso, foi o maior foi uma dificuldade mais grande que eu tive na minha vida. Quando eu consegui fazer meu caixa de novo, falei: "Nunca mais eu fico sem ele". Porque você não precisa ser um bom administrador, você tem que ter um caixa. Porque um bom administrador é ter um caixa, a pessoa não tem um caixa, ele pode ser o melhor administrador do mundo, mas sem um caixa, sem uma reserva, Então o senhor chegou ao ponto de falar que ia vender a sua empresa para o seu funcionário abaixo do que do valia, que valia, do que para valia. poder. Para poder sair daquele sufoco que eu estava, porque Uhum. eu nunca trabalhei sem reserva. Desde moleque, desde vamos falar lá, desde quando eu comecei a vender o chup-chup, eu mandei minha mãe lá abrir uma poupança para mim, Uhum. sendo que eu nem poderia abrir uma poupança ainda, porque eu era de menor. Falei, a mãe foi lá, abriu para mim uma poupança. Então sempre eu tive o costume de ter uma reserva, nunca trabalhar em cima do muro. E foi um momento que eu fiquei sem essa reserva, e por isso que aconteceu tudo isso. A partir do momento que eu fiz uma reserva novamente, que eu já dei conselho para várias pessoas, tem inclusive alguns que trabalhou comigo, se se fosse citar, eu citava vários aqui, que eu já dei esse conselho. Não precisa perguntar para ninguém, contratar consultoria, contratar isso, aquilo, não que você não precise contratar, você pode te ajudar para agregar em outras coisas e tudo, mas se você não tiver uma reserva, você pode contratar quem for, não consegue tocar a empresa, você precisa de uma reserva. E eu passei esse momento que foi o mais crítico da minha vida. E aí a gente chega num momento que deve ser muito difícil. Aquela vontade de crescer, né, aquele desejo, às vezes a coisa está dando certo, está caminhando, mas o senhor vê que não dá para crescer de forma irresponsável, né. O senhor deixa Sim, muito claro que o senhor não consegue fazer isso. sim. E como é que equilibra isso? Essa vontade de crescer, tá muito difícil, né, não tem caixa, não tem capital, tem fornecedor para pagar, tem funcionário para pagar. Como é que equilibra isso e mantém tudo no funcionando? Sim. Isso é uma coisa que é muito difícil, principalmente no tempo de hoje, né, porque as pessoas querem tudo rápido. Então, assim, vamos usar um termo assim, se você quer comprar, às vezes você acaba de montar, às vezes monta uma empresa e muito rápido você já pensa correndo de comprar um carro.
de reformar tua casa, de trocar isso, aquilo. E para ter esse equilíbrio, vamos falar a verdade, é muito difícil, é muito difícil. Por quê? Porque o primeiro dinheiro que você vê, você fala: "Caramba, eu tenho sonho, eu tenho vontade de comprar isso, eu tenho vontade de comprar aquilo, nossa, quanto tempo que eu estou esperando". E você de administrar isso é a coisa mais difícil que tem. É até mais difícil do que ganhar dinheiro, porque administrar o ego da gente, porque você imagina, você monta uma empresa, logo começa a ver um dinheirinho a mais, que às vezes nem é teu, é do capital de giro ali da empresa, ou é para pagar um fornecedor, mas você vê um giro. Porque eu falo porque desde quando eu comecei a investir, sempre você vê giro, mas o dinheiro não é teu. Às vezes o dinheiro é só um pouquinho que é seu. E aí você vê aquele giro e você vê um carro, você ter emocionalmente de conseguir dominar aquilo ali, de falar: "Eu não posso comprar agora. O dinheiro está na conta, mas não é meu". E se é teu? Mas é caixa. A partir do momento ele é um caixa, ele não é teu ainda, ele é da empresa, aquele caixa então, assim, para você dominar isso daí, isso é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Você vê que tá ali e esperar mais um tempo. E eu fiz demais isso. De ter vontade de comprar algo e falar assim: "Não posso". Se eu olhar lá, mas aquilo até coça, você fala: "Mas eu não vou comprar, porque, nossa, o dinheiro tá ali". E o que que acontece? E você administrar aquilo e não comprar. Eu já cheguei época de eu ver lá o dinheiro, que era o capital de giro, que era de pagar, de fornecedor e tudo mais, ou mesmo quando eu já tinha um caixa. Eu olhava e falava: "Mas não posso". Isso aqui não é o momento de eu comprar. E você fala: "Mas dá para comprar, sobra um pouquinho ainda, mas esse pouquinho me traz segurança". Agora quantos colaborador que está tudo ali, dependendo da sua ideia, da sua irresponsabilidade ou da sua capacidade de administrar aquilo, porque se você não tem capacidade de administrar aquilo, você tá todo aquelas pessoas que estão por trás ali, tudo tá confiando em você e você ser irresponsável de comprar algo que não era a tua hora de comprar, não era o teu momento ainda de você comprar aquilo. Então, quer dizer, e para administrar esse ego? É muito difícil, porque vontade todo mundo tem, você tem vontade até antes de ter, agora você imagina você ver um pouco de dinheiro na tua conta, que seria uma reserva tua, e dá para comprar uma caminhonete boa, um carro bom, uma casa boa, e você pegar e falar assim: "Não posso". Eu não posso comprar agora, eu tenho que aguardar esse momento. É doloroso, é muito doloroso, mas é vantajoso. E como é que faz para aliar isso? O senhor tem 3, 4 filhos, Sim. 4 kids. Como Uhum, é que alia isso? Você ter ali, né, a família olhando, vendo tudo crescer, tem família, tem amigo, uhum. muita gente ali: "Nossa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo". Eu acho que a família sofre um pouco mais do que Sim, os amigos. sim. Como é que o senhor trazia isso junto com as crianças? Meu Deus do céu, essa é a parte que você falou, você foi muito feliz na pergunta, porque, tipo assim, é muito difícil, porque não é todo mundo que tem a tua visão, Aham. de entender aquilo. Você fala: "Caramba, você pode comprar, por que não comprar agora? Ai, você vai morrer, vai ficar aí". Você vai morrer, vai ficar aí, essa mania de morrer e ficar aí, isso daí faz a falência da pessoa. Uhum. Por quê? Essa coisa, eu posso comprar. Não, você tem que comprar. Posso comprar com responsabilidade. E o que que é uma responsabilidade? A partir do momento que você tem o caixa, que você acha que é o ideal para aquele momento, que é o ideal pelo tamanho da tua empresa, e não tirar, você acha que as pessoas que estão do lado pode não vamos supor, as pessoas que estão convivendo com você, eles vão falar que você é um bobo, você é um louco, porque você vai morrer, você fica isso, aí você não vai levar. Morrer, morrer de preocupação, morrer de tristeza de você ver uma empresa, às vezes, muito grande indo por água abaixo por uma irresponsabilidade de não saber esperar o momento certo de comprar algo para você. Porque sempre eu tenho um dilema que eu acho que é o certo, é você faz faz algo para a empresa e um mimo para você pequeno, dentro da altura da empresa. Tem faz um crescimento para a empresa, um outro mimo para você, dentro da altura. Porque se você começar a querer fazer mimo para você, você pode ter certeza que tua empresa não vai ficar em pé, ué, não tem como. Se ela precisa de sobreviver, você começa a ficar sangrando ela para tirar dinheiro para fazer mimo para gente, o mimo é uma coisa que a gente quer muito, Uhum. é muito forte dentro da gente, muito aflorado, porque
foi muitos anos esperando, então você fala assim: "Eu não aguento mais, já falta você põe na cabeça assim: "Mas daqui 1 mês eu posso", não, é daqui 3 anos que eu posso. Você fala: "Nossa, meu Deus, daqui 3 anos", mas você tem que esperar. Se você esperar, com toda certeza, se você está sendo uma pessoa responsável, e se não, você está pondo em risco a tua empresa, todo mundo que acredita em você, que está ali todo mundo contando que você administra bem, e não é bem assim. Então, são 17 anos de vida terno, o senhor aí praticamente 45 anos de trabalho, né, digamos assim, Sim, trabalhando. sim. Então, para chegar até aqui hoje, ter que abrir mão de muitas vontades. Muito, mas muita vontade. Muitas vontade e não assim o que que acontece? Quando, às vezes, vamos falar assim, vamos falar que isso sirva para as pessoas que estão começando ou mesmo vai começar ou igual você falou, não dependendo da idade, né, às vezes está Sim. começando mais velho também. Eu acho assim, que se você tiver se não conseguir dominar esse ego teu, nem começa. Porque tem pessoas que quanto mais tem, mais perigo passa a ter, para a pessoa e para a sociedade. Por quê? Ele pode fazer um rombo muito grande, porque veja bem, se hoje você deixar uma empresa desse tamanho aqui e à falência, você afeta muitas pessoas, muito ser humano, muita, deixa muitas pessoas, assim, vamos falar mentalmente Uhum. prejudicado em todos os afetos, assim, toda a área, né, da pessoa. Então eu acho que a responsabilidade de uma pessoa que está na frente de um negócio, e sempre eu prego isso, eu com a Thaís sempre trocando ideia, falando sobre isso, porque hoje fica muito mais com ela do que comigo, né, muito mais com ela que comigo. Ela que, vamos falar a verdade, hoje representa 80% das decisões, hoje, Sim. e sempre a gente dialogando, Uhum. falando, comentando, falando, porque a responsabilidade de saber a hora certa de fazer as coisas o ego grita mesmo, ele fala alto mesmo, mas você tem que ter um equilíbrio muito grande, que não é fácil, mas você tem que ter esse equilíbrio, porque é muita responsabilidade por cima da pessoa, não é só pra gente, é pra várias pessoas que tá envolvido, né. Ô Celso, e o senhor veio de uma geração empresarial muito diferente dos empresários que estão surgindo hoje, né? Sim. Porém, a Via do Terno, a história sua, como o senhor tem contado para nós, ela nunca foi uma história parada, né? Você nunca ficou ali estacionado, viu algo, se apegou àquilo e ficou naquilo. A Via do Terno teve vários momentos, o momento de várias lojas, né? A gente lembra que tiveram quase 7 lojas, tudo, 9, e 9 lojas, 9 lojas. foram 9 lojas. Como é que foi administrar isso? E um outro detalhe que eu quero que o senhor fale um pouquinho, nós vamos falar disso mais lá na frente. Sim. Como é que foi essa adaptação do mercado? A Via do Terno era 9 lojas, vendia praticamente só para o consumidor final, e Uhum. depois a Via do Terno atualizando, hoje o nosso grande parte do empreendimento é voltado para o lojista, revendedor. Uhum. Houve uma entrada da empresa muito forte no digital, né, Hum. quando o senhor entrou. Como é que foi vir atualizando junto com todas essas mudanças? Como é que o senhor enxergava essas mudanças? Veio a primeira loja, depois a segunda, a terceira, até chegar em 9 lojas e depois vir para o digital. Como é que foi essa transição aí, como se diz, sem deixar ser engolido pelo mercado, né, sempre acompanhando as mudanças? Sim. Essa pergunta tua e a resposta minha, ela chega até a emocionar um pouco, porque eu fui privilegiado. E muito privilegiado. Por quê? Porque o que que acontece? Pode ser que eu não esteja tão engajado nessa tecnologia de hoje tudo, Uhum. mas eu tenho conhecimento, um embasamento para poder alinhar com isso. Mas eu fui presenteado e fui muito uma pessoa sortudo de ter uma pessoa do meu lado, que é a minha filha, que ela, assim, vamos usar assim, junta a vivência Da com experiência que o senhor tem. com a experiência, a vivência e juntou hoje a tecnologia que elas dominam melhor do que eu. Não que Uhum. eu esteja tão assim, tão desatualizado, mas ela está mais na frente disso. Então, quer dizer, eu fui um privilegiado. Então, assim, Deus achou muita graça em mim, porque eu sou privilegiado, porque o que acontece? Essas mudanças mesmo, muitas decisões, pegou a experiência de vivência minha e pegou
esse avanço da Thaís. Por que esse avanço? Essas mudanças, muitas coisas a gente troca ideia junto e vem, vamos fazer isso, acho que agora está na hora de nós fazer isso. Então, juntou, foi um conjunto que funcionou, que deu muito certo. Porque quando nós estávamos no varejo, né, foi vendo que o varejo não estava num momento muito, assim, muito legal. Principalmente quando veio a pandemia, aí sim que a gente tomou essa decisão mais ainda de ir mais para o atacado. O porquê? Porque a gente viu que o digital pegou, ele chegou tão forte e está ficando cada dia mais forte que se você depender só da tua loja, fica um pouco difícil. Então o que que a gente trocava ideia na época? A gente falou assim, ou você tem a loja e você coloca alguém para vender, sai para vender e vai visitar a pessoa na casa dele, do que ficar lá na porta da loja esperando, ou você tem 2 fontes, você tem a loja e vende no digital e tem a loja para poder acrescentar. E ter a loja e ainda sair para visitar o cliente, não ficar ali na porta esperando. Porque hoje, com essa modernidade que está, esse digital tão forte que está, se você ficar esperando na porta da sua loja, você fica lá a ver navio, porque o negócio está correndo, o pessoal está indo na casa, o outro está vendendo no digital e você está ali esperando só, que aquele mundo que é despesa. E nisso veio enquanto eu tô falando, a experiência de vivência de muito tempo, né, qual eu falo que é uma sabedoria que Deus me deu, e juntou que eu fui um privilegiado e muito sortudo de ter uma filha que chegou junto, abraçou a causa, correu atrás de desenvolver cada dia mais, de correr atrás de aprender, de fazer curso, de correr atrás. Então, assim, é um privilégio, eu fui privilegiado. O senhor contou para nós uma história, o dia da primeira venda sua na internet, Ah, sim. que foi o senhor que Sim, colocou no saquinho, o senhor que fez tudo. Conta um sim, pouquinho sim, só dessa. dessa parte. Então, e isso até vem é legal de falar, né, porque a gente não precisa, ser o melhor, mas sim correr atrás de tá vendo a evolução, vamos correr atrás. Quando a gente começou a vender nos canais de venda que tem hoje, Uhum. eh, a primeira venda gastou 6 meses para sair. E ele insistindo, e eu ficava lá em casa pelejando, à noite até de madrugada, ali com o celular tentando fazer aqueles anúncios, e aquilo não ia de jeito nenhum, e na verdade eu tinha colocado para começar a vender um colete, nem não era o terno, comecei pelo um colete bem baratinho, e todos que estavam ali do lado falavam que eu estava ficando louco, porque vamos falar, vamos usar um termo assim, um homem caro para ficar ali em volta daquela vendinha que não vira nada. E você ficar ali o dia inteiro pelejando, ia para casa, ficava até meia-noite, acordava 4 da manhã pelejando e lutando para sair a primeira venda. E eu ficava junto ali, junto o tempo inteirinho. Aprendi alguma coisa de tanto ficar ali do lado e pelejando. Que a primeira venda quando saiu de um colete, mas eu vibrei, que eu vou falar a verdade para você aqui, foi eu que levei no correio, foi eu que estava respondendo, eu que estava ali aquela coisa mais gostosa do mundo. E aquilo foi crescendo e foi indo, foi 2, 10 vendas e vai a coisa acontecendo. Daí chegou a vender nesse canal, né, nessa plataforma, chegamos a vender R$ 1.000.000 há, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, não lembro quanto tempo já, que a gente até parou. Paramos porque eles pegou outro segmento, começou a ficar todo mundo vendendo na cidade do mesmo jeito que nós trabalhava, e eu achei que não era viável para nós mais. Porque se todo mundo está fazendo, o lucro praticamente zerou, aí não tava legal mais. A gente chegou a bater até 1.000.000 e a gente foi diminuindo, fomos indo para o atacado. O atacado, hoje eu acho que se você vende nessas plataformas, você concorre com os teus próprios clientes teu, que são os caras que compram para vender na loja dele. Nós achou viável não concorrer com eles, a gente abriu mão e focamos no atacado e no nosso varejo, mas um varejo nosso, que é um varejo saudável, é uma coisa bem, né, saudável, que é a nossa plataforma mesmo. Uma coisa que respeita o cliente, porque entrega um produto de qualidade,
respeita os parceiros lojistas, porque não vende abaixo do preço, Sim. e é saudável para a operação Sim. da empresa, né? Sim, e que vende um produto que ele vale todo centavo que ele é pago, Uhum. né? É um produto que vale aquilo. Não precisamos fazer um produto para vender nas outras plataformas que você tinha que fazer um produto para competir. E para Uhum. competir, talvez você não tinha que fazer, não é da nossa ainda fazer um produto mais em conta. Aí por isso a gente alegou, não compensa. Ô Celso, e vamos fazer um recorte rapidinho para falar de um momento que eu acho que foi decisivo para a Via do Terno, mas também que deve ter sido muito difícil, que foi o período da pandemia. Eu queria que o senhor contasse para nós um pouquinho desse momento que todos nós passamos, né, cada um à sua forma, mas a gente sabe que houve ali um divisor de águas na história da empresa, na história da sua vida também. A Via do Terno não demitiu praticamente ninguém durante o período da pandemia. A Via do Terno não parou de produzir, mesmo com o estoque lotado de produto acabado, mesmo com a dificuldade de comprar matéria-prima, né, não tinha matéria-prima. E aí nós deixamos de vender terno, fomos vender máscara, fomos fazer um monte de coisa, mas eu queria que o senhor falasse do Celso interior. Como é que o senhor sabia que o senhor estava fazendo a coisa certa naquele momento? Porque nós sabemos que foi muito difícil. Foi. E foi muito difícil. Na pandemia, isso já vem, o que eu falei logo atrás aqui, é um caixa. Uhum. Se eu não tivesse um caixa, não tinha atravessado. Mesmo com caixa, e foi muito difícil ainda. Foi muito difícil. E a gente começou a fazer máscara, mas é uma coisa muito rápida, uma mudança muito rápida, não era uma coisa que a gente tinha assim, uma sabedoria para poder fazer ela, e a gente ficou ali penando e sofrendo e correndo. Por mais que seja uma coisa simples de fazer, mas quando tem mudança não é tão simples assim. Uhum. E aí a gente começou a fazer a máscara e nós tínhamos posto de meta, não poderia desfazer do grupo. Uhum. Agora você imagina que coisa mais difícil do mundo, bancar o pessoal, máscara é uma coisa que não estava dando não estava dando nem para tirar a despesa, Sim. nem a despesa, no final deu até prejuízo, se for ver depois no final de tudo, e sobrou muito produto, enfim, deu prejuízo. E segurar todo mundo, por que segurar? Olha que dificuldades que tivemos que passar. Porque se eu destruísse, vamos falar assim, se eu deixasse esse grupo, um vai para lá, outro vai para outra cidade, o outro vai, sei lá, vai fazer algo para ele, enfim. E como que eu ia conseguir? Que eu sabia que tudo na vida é temporário, nada fica tão ruim, nada fica tão bom a vida inteira também, pode acontecer altos e baixos. Eu falei, essa pandemia vai passar, se ela vai passar, o que que acontece? Como que eu vou montar esse grupo depois? Como que eu vou pegar esses profissional, foi todo preparado, todo mundo moldado para esse cargo, para, né, fazer que toda aquela estrutura, como que nós ia conseguir? Então, quer dizer, foi um investimento de ter que aguentar tudo aquilo para poder não destruir tudo, porque depois eu não consigo. Como é que eu ia? Vou pegar fulano que está lá, esse foi para cá, esse para cá. Então, quer dizer, muitos nem conseguiam às vezes voltar mais, né? E aí foi terrível aguentar tudo, porque eu tinha que aguentar para não tirar todo o grupo. Então, foi um momento que tia Dira eu falava: "Agora não vai dar mais", mas eu fui insistindo, 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 até que a gente começou a vender depois, uns ternos mais em conta que tinha para poder para os segurança, uns terno que poderia ser, começamos num terno mais barato para poder oferecer para um público que estava começando, que a gente foi vender para ele, achamos essa fonte, esse jeito de se reinventar, e foi dando certo, começamos tudo do zero de novo, já estava produzindo muito tempo, começamos a produzir 500 por mês, 1000 por mês, e fomos indo de novo, 2, 3, foi a mesma coisa de uma criança começar a andar, Uhum. começando tudo do zero de novo. Então assim, foi muito difícil? Foi, mas foi um aprendizado, porque o que a gente passou lá só reforçou mais nós, deixamos nós muito mais fortes, porque quem aprende a trabalhar nos momentos difíceis, nos momentos mais fácil, fica fácil. Uhum. Fica mais fácil ainda para trabalhar, porque passamos muitos momentos difíceis. Foi muito sofrido para atravessar, mas foi legal que nós aprendemos muita coisa boa. Hoje a Via do Terno é uma grande empresa numa cidade relativamente pequena, porém que atende todo o Brasil.
né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também. A gente que conhece, trabalha junto com o senhor e com a Thaís, a gente sabe a importância que vocês dão, principalmente para o marketing, para a imagem, para o posicionamento da empresa. Como é que, em épocas de difícil resistência, né, de muita resistência, como é que é para o senhor, como é que o senhor traz, sempre encarou essa questão de que eu preciso aparecer, eu preciso estar na televisão, eu preciso estar na rede social, eu preciso estar na rádio, que a gente sabe que a Vida Eterna sempre fez esse trabalho muito forte de marketing. Como é que o senhor enxergava isso para, muitas das vezes, priorizar o marketing em vez de até uma outra situação que a empresa precisava? Você fala em termos de do investimento, mas De comunicação sim, mesmo, né, que a sim, gente sabe que você sempre como é que o senhor enxergou isso, né, sim, sim, sim. essa Ah, questão do marketing? eu vejo que o marketing, isso aí é uma coisa que eu falo que eu fazia marketing até sem saber que era marketing, Uhum, moleque. Porque o marketing é tão importante a tal ponto que a venda, todo mundo usa falar que a venda é a mais importante da empresa. Eu não vejo falar que a venda é mais importante da empresa, é o marketing. Porque a venda só sai depois que tem um marketing bom. uhum, Então, assim, o marketing ele é muito importante, a gente sempre tá, assim, é prioridade para nós uhum, tá ali de olho no marketing, o que tá fazendo, e o marketing sim ser uma realidade, porque você fazer um marketing também que não é realidade, não adianta nada, você perde tempo, porque tem muitas pessoas que às vezes, acha que o marketing é tão importante e faz um marketing que, vamos falar a verdade, assim, não é a realidade da empresa. uhum, Eu falo que sempre o marketing nosso, ele é a menos do que a empresa é até. Eu acho que até poderia ser mais. Por quê? Porque tem pessoas que mostram uma coisa que não é, mostra uma realidade que não é, mas essa verdade ela vem à tona. Então, agora, o marketing bem feito, com uma realidade por trás disso, um suporte, que é um produto que você fez um marketing, mostrou que é e chegou para o cliente aquilo, até mais do que ele esperava, você pode ter certeza que o sucesso vem. Agora, o marketing é muito importante, mas um marketing verdadeiro, um uhum. marketing realidade, não uma coisa real, né? Eu vejo isso. O senhor falou aí de verdadeiro, né, e o que que é verdadeiro, e a gente tem visto isso, né, principalmente nessa época de inteligência artificial, que tudo antes a gente tinha uma dificuldade de mostrar o que que era mentira, né, de acreditar na mentira. Hoje nós estamos tendo a dificuldade de acreditar no que é de verdade, Sim, sim. né, em função de inteligência artificial, a velocidade com que as coisas acontecem. Eh, mas eu quero fazer uma outra pergunta. Uhum. O que que era inegociável para a vida do terno nesse sentido? Eu conecto as 2 coisas justamente por esse fator, né, o senhor falou muito de verdade, Sim, né, o cliente quer saber a verdade. E hoje em sim, dia, mais do que nunca, nós estamos vendo isso, o cliente ele quer saber o que que é de verdade mesmo. Ele vê a foto de um terno, ele vê a foto de uma roupa, ele quer saber: "Gente, isso é de verdade mesmo ou é só, né, de forma só inteligência artificial?". sim, E aqui na Via do Terno a gente vê isso, que tudo aqui é de verdade, sim, né, a relação que a gente tem com os clientes, a relação que a gente tem com os colegas de trabalho, a relação, que nós temos com os fornecedores, a gente vê que são relações muito sólidas. Então o que que é inegociável? O que que sempre foi inegociável para o senhor e que o senhor trouxe isso para dentro da empresa? inegociável para mim, já está dentro disso que a gente está falando aqui agora. É querer vender algo, mostrar algo que não é verdade. Porque isso aí não vai adiantar de nada, isso aí não vai vem à tona, vai só desmascarar. É que Uhum, você vê quantas pessoas, quantas empresas que, ela começa a ter um pouquinho de sucesso, logo o sucesso é curto. Por quê? Porque então te respondendo, inegociável, é mostrar algo que é real, uhum, que é verdade. E tá mais fácil você mostrar algo que chega lá e surpreende o nosso cliente. É uhum, melhor surpreender do que chegar lá um produto para ele que faz um marketing totalmente, vamos usar a verdade, mentiroso, uhum, tudo com enfeite, uhum, e chega lá é um produto que não é aquilo. Então, quer dizer, para que eu vou fazer isso se eu sei que isso aí não tem, durabilidade, uhum, não tem, isso aí não vai ser uma coisa sólido. Então isso aí é dar um tiro no pé. uhum, Então, sempre eu gosto que usa a verdade, mostrar a verdade, mostrar o que é realmente mesmo. Então isso aí, para mim, é inegociável, não tem como querer mostrar uma coisa que não é, falar algo que não vai cumprir, porque isso aí não tem futuro. uhum, E a gente não monta uma coisa para ficar sem, tem que ter futuro. A uhum, coisa tem que ser
para passar de geração, né, e para passar de geração você tem que ser verdadeira, senão não vai conseguir. Falando em geração, né, passar de geração, o senhor está aqui também junto com a gente, mas a Thaís está sempre à frente, nós sabemos que não existe só a Via do Terno, existem vários outros negócios, mas como é que é para o senhor hoje essa questão de já deixando a Thaís tomar todas as decisões, a gente sabe que tem os meninos têm os outros negócios deles, como é que foi isso para o senhor? O senhor construiu isso, né, a gente sabe que vocês sempre trabalharam juntos, mas como é que é esse momento de, como se diz, vai lá na frente, mas se precisar eu tô aqui, como é que é isso para o senhor? Isso pra mim é gratificante até, pra falar a Como verdade. pai e como empresário, É, são 2 sentimentos. sim. Por quê? Porque na verdade, deixar de tudo eu nunca vou deixar. Claro. Se eu puder vir aqui e tiver com uma bengalinha, eu vou estar vindo. Por quê? Isso aí pra mim é prazeroso. Uhum. Mas deixar, aos poucos. Desde quando a Thaís vem assumindo tudo, é uma coisa aos poucos. Você nunca faz isso de uma forma rápido. Todo dia vamos falar, é uma plantação, tá plantando, tá indo. Por quê? Porque ela tem muita experiência e eu tenho vivência. Uhum. Então, isso está sendo, diluído aos poucos, que hoje praticamente, igual eu já citei, Uhum. hoje 80% ela resolve praticamente tudo. E eu só fico mais nos bastidores. Por quê? Uhum. Porque eu vejo que ela sobressaiu super bem, então não tem, mas isso deixar a empresa nunca. Por quê? Porque está no sangue, e isso para mim é motivação de viver. A partir do momento que eu não tiver algo para mim correr atrás, mexer, e eu estar ali a par e sabendo e comunicando e vivendo com as pessoas, vendo esse progresso, vendo pessoas felizes, Uhum. porque se tem uma coisa que me deixa feliz é ver alguém tá ali, você sai durante o dia, você passa, é um colaborador alegre, fala que comprou algo, o outro realizou um sonho dele, esse sonho das pessoas é o sonho da gente, então isso me move. A partir do momento que eu tiver dinheiro só para eu ficar num lugar e eu não ver esse crescimento, não ver esse progresso, para mim a vida perdeu sentido, né. Ô Celso, se o senhor fundou isso aqui, o senhor trabalhou, desejou, sonhou e hoje o senhor está vivendo esse grande sonho. E a gente sabe que muitos empreendedores, às vezes, eles erram por serem centralizadores demais. Eles querem que tudo aquilo fique aqui na mão deles. E a gente que trabalha aqui, a gente sabe que não é aqui na Vida do Terno isso é diferente. Como é que é para o senhor, dividir essas decisões, né? O senhor a empresa ela dá autonomia para que as pessoas trabalhem, ela acredita muito no que as pessoas estão falando. Como é que é para o senhor acreditar, assim, na nas pessoas? Como é que o senhor consegue transmitir essa confiança? Essa confiança, eu falo que é uma habilidade, né, que a Uhum. gente tem, porque quando você não que a gente não erra, né, a gente não é tão perfeito assim a tal ponto, mas a gente tem esse tato, essa coisa pra você ver que a pessoa que tá ali te ajudando, você decidiu, ela tá decidindo algumas coisas por você, é porque você viu que ela tem uma capacidade legal para aquilo, para aquele cargo. E eu tiro isso de letra, para mim é muito tranquilo. Lógico que a gente está sempre acompanhando, é sempre vendo né, as decisões maior, tudo, mas eu tiro isso para mim tranquilo, porque eu acredito nas pessoas a partir do momento que a gente faz uma leitura da pessoa também, lógico, né, com o tempo, mas isso para mim é tranquilo, muito tranquilo. Eu acho que tem que ser assim, porque a gente não consegue eh, uma coisa como que você vai querer uma empresa, você vai um negócio para crescer, que você tá vendo que vai crescer, tem que crescer, não pode ficar parado, que essa parada ela quebra, ela tem que crescer. Porém, como que vai crescer se você centraliza tudo em você? Nunca vai crescer, não tem como a empresa ficar grande. Se você centralizar em você, ela vai ficar sempre pequena, porque você não dá conta de fazer muito, então você tem que acreditar e capacitar cada dia mais as pessoas que estão do seu lado, né. O ano passado, é o ano de 2025, foi um ano que nós tivemos muitas mudanças, né. Nós conversamos isso com a Thaís também, muita ajuda, veio consultoria, veio assessoria, desenvolvimento dos líderes, Sim. tem sido muito positivo. Como é que vocês enxergaram essa necessidade? Como é que agora nós precisamos, né, a nossa experiência, tudo que nós temos nos trouxe até aqui, hoje nós temos 400 mais de 400 funcionários, é uma responsabilidade Sim, gigantesca. sim. Como é que foi esse momento de identificar? Agora nós precisamos, chegamos até aqui, mas nós precisamos ampliar isso, precisamos de mais ajuda, precisamos melhorar processos.
organizar melhor as coisas, não que fossem bagunçadas, mas ter coisas eh, melhor ordenadas. Sim, Como é que sim, foi esse sim. processo também? Esse processo eu falo que ele em si, ele chega na gente e ele mesmo pede. A necessidade da empresa, ela pede. Uhum. Por quê? Você vai vendo que o tamanho que ela está ficando grande, você não consegue Uhum. mais ela sai do teu controle. Então, se você não colocando braços, pessoas para poder ajudar você, você pode ter certeza que ela vai até uma altura e ela vai quebrar, Uhum. ela vai voltar para trás, em vez de crescer, ela eh, vai num cenário muito ruim, se Uhum. você não começar a colocar braços. Então, assim, a necessidade, ela chegou para nós sem ninguém falar, ela vai chegando, você vai sentindo aquilo, que Uhum. hoje eu tenho que pôr mais um aqui para nesse cargo, esse cargo aqui vai ter que ter um acima dele aqui, e a gente forma um grupo, assim, muito mesmo bem bem administrado, né, porque se você querer centralizar, você pode ter certeza que não vai funcionar, Uhum. porque a empresa cresceu tanto que, tem que colocar mais braços, mais pessoas para ajudar a gente, olhar, Uhum. ver percas, analisar vários processos, qualidade e tudo mais, né, entrega e tudo mais, então precisa de pessoa e a própria empresa pediu isso, Uhum. né. E além da Via do Terno, o senhor tem vários outros negócios, né, pelo que o senhor já nos contou, o senhor é um empreendedor nato. E como é que é estar sempre com esse olhar, para outros negócios também, né, enxergar a empresa sólida que o senhor tem, mas também olhar para os outros negócios e falar assim: "Tem uma oportunidade aqui, eu quero ir aqui. Tem uma oportunidade ali, eu quero ir ali". Como é que o senhor faz isso, lida com essas sondagens, começa algo, intensifica outro, diminui outro? Como é que é para o senhor como é que o senhor faz essa administração dessas várias frentes? Isso eu falo que é muito tranquilo, é o que a gente citou agora, pondo braços, Uhum. pessoas, né, Uhum. pessoas capacitadas para fazer, então é muito tranquilo, desde que você tem pessoas, porque se você não precisa conhecer de tudo, você tem que conhecer de pessoas, Uhum. pessoas boas, informações, né, de pessoas boas, né, com toda certeza a pessoa consegue, aquilo. Você acho que o básico que você tem que saber é entender de pessoas. Se você entende de pessoas, vai dar certo, você não precisa entender de Uhum. todos os negócios. Porque se você coloca pessoas boas e sabe conviver e analisar se aquela pessoa realmente está fazendo um trabalho bom, com toda certeza. A gente tem mais negócio e os negócios fluem tranquilo, de boa. Lógico que tem seus imprevistos, tem tudo, isso aí é normal, claro, né? Não é perfeito, mas os negócios rodam bem porque a gente vai atrás de pessoas boas, pessoas capacitadas. Então, às vezes, a gente não entende tanto daquela área, mas se você pega pessoas que são capazes de fazer, e você é capaz de analisar o trabalho dela, já tá de bom tamanho. A gente toca super bem, né, os outros negócios, apesar de eu não querer investir em outros negócios que me ocupam muito tempo. Uhum. Por que que não? Porque ocupar já tem que ocupar aqui. Aqui está dando certo, não precisamos montar. Eu não posso querer montar um negócio que vai exigir muito do tempo nosso. Então, porque o tempo nosso tem que ser aqui, para fazer bem feito e cuidar bem feito. Uhum. Aqui sai o fruto e investe em outras coisas que não ocupam muito tempo Uhum. nosso. Porque se eu montar um negócio que vai exigir muito de nós aqui, ele vai atrapalhar esse negócio. Não adianta nada eu querer pegar, antigamente falava, né, não sei se eu querer pegar vários animal com um só laço, não dá para pegar. 2 cavalos com cabeça só. Não vai pegar. Então a gente que faz? Mas você está falando que você investimos em outras coisas que não ocupam muito tempo, Uhum. que é obras que vai para aluguel, que, a gente está com um projeto, né, e está em andamento para loteamento e vários outros segmentos que a gente Uhum. está sempre aí, mas isso é uma coisa que não exige muito nosso, porque se exigir muito a gente não vai para aquele segmento, porque eu vou querer cuidar do outro segmento e vou abrir mão do que está. Se eu abro mão 20% daqui para dar intensidade no outro, os 20% que eu perco aqui, talvez eu não ganhe os 20% Uhum. naquele outro novo negócio. Então, o outro novo negócio tem que ser para investimento e não ocupar muito tempo. Então, tudo que for
saiu da via do terno, tem que investir em algo que vai trazer para nós renda, mas não muito ocupar o nosso tempo. Porque se for ocupar o nosso tempo, aí não adiantou nada. O que nós ganha aqui, nós perde do outro lado. Então, uma das receitas seria foco no que está dando certo, Sim, força no que está dando certo sim. e, consequentemente, a gente vai abrindo outras frentes, Mais de investimento. mas de De investimento. investimento. Com pouco a mão de obra, Uhum. com pouco, não precisa de muito, muita decisão nossa, não ser, assim, que não seja, toma um tempinho, mas é um tempinho que não vai afetar em nada. Uhum. Agora, a partir do momento que você tá com um negócio aqui, você monta outro negócio que exige de você, é um tiro no pé. Por quê? Ah, eu tô ganhando mais 30% aqui, mas eu perdi 30% aqui, o que que adiantou? Então poderia se dar mais intensidade no que tá dando certo e sair mais 10% de lucro aqui, ou 10% de venda, enfim, seria melhor investir no que você sabe do que você abrir mais uma coisa que vai tirar a tua atenção. Tirou a atenção, com toda certeza, aqui não vai rodar do jeito que é preciso. Tirou o foco, não roda como Acabou. é preciso. Com E isso é uma experiência que o senhor trouxe desde lá de trás, que o senhor vem trazendo, né? Desde a época do De erro, menino ali, que teve trazendo alguns erros. esses erros, né? Que É. trouxe esses aprendizados Sim, sim. para a vida do Não terno. adianta você querer cuidar de 2 coisas e dividir o tempo, porque se você for cuidar de 2 coisas, logicamente você vai dividir o tempo. E se vai dividir o tempo, o que você deixou de ganhar aqui, você ganhou de carro. Isso se ganhar, né, porque o que você tem experiência, a chance é você investir no que você faz. A partir do momento que você sabe fazer isso, que eu tirei de aprendizado para minha vida. Se você sabe fazer um negócio, se ele está necessitando de abrir outro negócio, você está com alguma coisa de errado. Por quê? Se o teu negócio, que você sabe, investe mais nele, dá mais intensidade nele. Se sempre vai ter um jeito de você crescer mais do que você sabe, do que você abrir um outro negócio e esse outro negócio é amador. Ah, mas é para mim diversificar. Diversifica então em coisas que não te precise muito da tua atenção. Sim. Porque do contrário, é tiro no pé. E o que faz a via do terno? O que o senhor acredita que fez a via do terno chegar nesses 17 anos e o que o senhor enxerga para frente agora da via do terno? Nós sabemos que o mercado da alfaiataria, a gente tem uma presença muito forte, nós somos referência, vários outros clientes, nos enxergam com essa referência, Sim. outros fabricantes também nos enxergam com essa referência. Como é que é olhar para trás e ver hoje esse momento desses 17 anos da vida do Terno? Ah, é muito gratificante, né, Uhum, isso aí é muito gratificante e eu vejo assim, repetindo, foi muita luta, sim. muito aprendizado, Uhum, e eu falo que se até hoje, com muita dificuldade, nós chegamos aqui, agora, com sabedoria que adquirimos nesse tempo, com a tecnologia, com tudo a favor hoje, para a gente hoje triplicar isso é muito mais fácil do que a gente conseguiu lá para trás. Desde que seja com cautela, uhum. sabedoria, para nunca deixar a mão e não fazer nada que seja para satisfazer ego. A partir do momento que nós seguramos isso aí, não deixar querer satisfazer ego, eu tenho certeza que nós vamos multiplicar isso muitas vezes e vai atingir muitas vidas, muitas coisas boas para a sociedade inteira. Não só para nossa cidade, até na região. E falando muitas vidas, nós temos mais de 400 colaboradores hoje, são 4 plantas industriais praticamente, mais o centro de distribuição, mais uma equipe de vendas, mais os outros negócios. Como é que é a sua relação? Nós sabemos do quão boa é a sua relação com os colaboradores, né? A Via do Terno ela é uma empresa que valoriza muito os colaboradores. E como é que o senhor traz a filosofia disso? A gente sabe que o senhor tem um jeito muito original, a verdade é essa, seu, Sim. de tratar cada um, a forma que o senhor chega, cumprimenta, pega na mão, tem ouvidos para ouvir os que precisam serem ouvidos muitas das vezes. Como é que o senhor enxerga isso, essa gestão? Ser tanta gente, muitas das vezes eu acredito que, de fato, não dá para saber quem é todo mundo, não dá para saber o nome de todo mundo, Sim, sim. mas são pessoas que espelham no senhor, espelham no seu trabalho, na sua história de vida. Como é que é para o senhor estar à frente e olhar que tem essa quantidade de gente e mesmo assim tratar cada um de forma tão original que o senhor faz, né? Você trata todos de uma forma muito sua, né? Muito
É original sua mesmo. Sim. A resposta que eu posso, te passar ela, se você já respondeu ela por mim. Ser original. Uhum. Você já me respondeu, ser original. Por quê? A partir do momento que você vai fazer algo porque alguém faz, nem sempre dá certo. Uhum. Por que nem sempre dá certo? Porque a verdade ela já tá no seu rosto, ela tá no seu expressar, não adianta você querer fazer algo porque o Celso faz. Não adianta o Celso querer fazer algo que o João faz, que o Hum. Pedro faz. Por quê? Cada um tem a sua particularidade, você tem o seu jeito de ser. E isso é o meu jeito desde criança. Eu faço isso não é para poder querer convencer ou querer agradar, não. É de mim, é gosto, eu faço com prazer, isso me traz alegria para mim, isso me traz vida. Uhum. E como me traz vida, eu faço porque me faz bem e eu sei que posso agregar na vida das pessoas. As pessoas às vezes tá às vezes para baixo, para alguma coisa, você vai conversa, troca uma ideia e tal, você passa umas verdades que às vezes a pessoa que tá naquele momento não enxerga, Uhum. e isso eu falo que às vezes dá para ser até um psicólogo de algumas pessoas que tá passando algum momento, mas isso é original, é o que você falou, é ser você. A partir do momento que você é você, dá certo. Agora a partir do momento que você quer espelhar em alguém é muito legal, Sim. mas desde que você perceba que isso tá sendo ali verdadeiro, tá sendo, construtivo. Agora, você querer fazer algo só porque o outro fez e deu certo, isso provavelmente, às vezes nem sempre dá certo, Não né. vai ter originalidade. Aí não vai ter. E existe, assim, um momento que o senhor lembra que foi muito marcante, alguma situação sua com algum colaborador, algum momento que marcou demais, assim, a sua esse momento, essa vida de empreendedor que o senhor olhou e falou assim: "Não, eu preciso continuar porque isso aqui faz sentido para outras pessoas"? Tem um momento? Vários, muitos, muito, muito, muito. Assim, no dia a dia, andando, indo, né, visitando praticamente não, um por um, Uhum. e já teve vários, mas vou falar de uma. É a palestra que a gente fez na SIAP ali, sobre, ter uma reserva, saúde, Foi o Setembro ci Amarelo. isso, citei umas 3 coisas que eu achei que é muito principal, né, para a vida das pessoas, que é cuidar da saúde, mentalmente, Uhum. eh, de você ter uma reserva, porque a pessoa que tem uma reserva, ele às vezes: "Ah, tô ansioso", tá ansioso porque ele se tropeçou, às vezes gastou a mais, então, desse de tudo isso, eu tive um feedback muito legal das pessoas. Às vezes você tá lá na fábrica ou qualquer outro setor, você para pra conversar com a pessoa, fala: "Eu tô fazendo aquilo que você me falou aquele dia, e tá dando certo". Eu comecei a caminhar, eu comecei, colocar um pouquinho de dinheiro, todo mês eu tiro um pouquinho, coloco lá para minha saúde mental, para minha saúde, tudo, para mim viver mais tranquilo. Então assim, mas foi vários depoimentos de pessoa falando para mim: "Comecei, funcionou, para mim foi muito bom. Uhum. Comecei a tomar mais água, comecei a alimentar melhor, comecei a cuidar de mim". Então quer dizer, aquilo ali é marcante pra gente, porque você fala: "Caramba, tá dando certo", quer dizer que isso tá impactando vida, tá dando resultado, a pessoa eles estão escutando, estão ouvindo, e quando você tá ali dando igual aquele dia que a gente estava na palestra, você vê que as pessoas não estão ali olhando para o lado, eles estão olhando e prestando atenção no que você está falando. Então, quer dizer, isso é muito legal pra gente, é muito interessante, porque a partir do momento que você consegue transmitir coisas boas para a pessoa, você pode ter certeza que coisa boa vem para tua vida. A partir do momento que você faz algo que vai impactar negativo, você pode ter certeza que vai voltar coisas negativas para você. Isso aí é uma lei do retorno e não tem como fugir dela, né. E como é que o Celso, como é que o Celso equilibra isso? Vida profissional, família, tantas decisões e tá bem consigo mesmo. O senhor deu vários exemplos aquele dia para nós na palestra. Como é que é a sua rotina para cuidar disso? Alimentação, saúde física, como é que o senhor essas coisas estão todas conectadas para fazer dar certo aqui, como é que o senhor faz, como é que o senhor cuida dessas coisas também? Isso eu falo, não adianta você pregar uma coisa que você não pratica, Uhum. né, porque é muito fácil você hoje
principalmente nessas mídias do jeito que está hoje, as pessoas pregam uma coisa que ele não pratica. Uhum. E desde que você não pratica, não tem como você falar. Você fala, mas não fica, não dá resultado para as pessoas também. Uhum. Porque a pessoa te enxerga, você fala, ele está falando aquilo lá, mas não pratica aquilo. Então, assim, eu tento, é corrido tudo sim, mas eu tento cuidar da alimentação, eu pratico exercício físico, eu cuido de vários setores dessa parte que a gente fala, né, igual eu falei, uma reserva para você ficar bem, Uhum. porque uma pessoa que está trabalhando só no vermelho, como que vai ficar bem? Não tem como ele ficar bem. Então. A pessoa fala, mas se alimenta bem, faz exercício, faz tudo, uma hora tá conta, você tá lá estourado. Mas como é que eu vou fazer para mim não estourar a conta? Se organiza, vem se organizando aos pouquinhos, devagarzinho, você consegue organizar. E isso eu tento pôr isso em prática, porque eu sou ser humano, sou humano igualzinho outras pessoas. Tem os momentos mais difíceis, tem tudo, mas chegou os momentos mais difíceis, o que que eu, Celso, faço? Eu corro atrás de fazer algo que eu gosto de fazer naquele momento. Naquele momento que está vindo alguma coisa ruim, que aquilo está querendo me atingir, eu vou atrás de correr, de praticar algo que me traz alegria, que eu posso estar mudando aquele pensamento, trocando aquele pensamento ruim por um bom. E como que eu faço? Porque não é tão fácil assim trocar um pensamento. Aí a pessoa fala para mim assim, mas é mais fácil para você. Para mim é um pouco mais difícil, porque eu não tenho nem esse tempo de correr atrás disso. Sai do lugar que você tá, vai tomar um café, às vezes aquele café te alegra, vai, sei lá, enfim, vai num banheiro, mete o joelho no chão, vai orar, vai agradecer a Deus pelo que você já tem. Tem que trocar o pensamento ruim por um bom. Mas isso é difícil? É mais difícil você ficar com o ruim. Então tenta trocar, porque se já tá difícil, você falar para mim que é difícil trocar o pensamento, mas não é mais difícil manter aquele ruim, tenta pelo menos trocar ele, você vai tentando até você conseguir, né. Uhum. Eu penso assim, pra minha vida do dia a dia, porque não é tão fácil, mas não é tão fácil, mas é mais fácil tentar do que ficar lá com aquele pensamento negativo te É mais atrapalhando. fácil o esforço. É mais gostoso o esforço de trocar o pensamento do que o Sim, sim, ficar com aquele sim, pensamento ruim. sim. E o que mais te emociona na história da vida do Terno? O que mais me emociona? É. De ver pessoas felizes, Uhum. pessoas. Você vê assim que o que está fazendo está dando certo, porque você vê pessoas felizes, realizado, pessoas que chega e fala pra gente: "Ó, eu fiz isso, eu comprei meu carro, eu troquei minha geladeira, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo". Isso é o que move pra mim e é o que mais me deixa feliz. Poder compartilhar Sim, com as pessoas esse. porque resultado, graças a Deus, a gente já tem. O que que a partir do momento que você já tem, além de você já ter, ver pessoas Uhum. felizes, né? E uma mensagem, um conselho para quem está nos assistindo, para quem conhece o Celso. A gente sabe que o senhor aparece muito pouco aqui nas redes sociais, mas a gente sabe que o senhor está aqui nos bastidores, então muita gente não conhece o Celso, o dono da Via do Terno. Que conselho, que recado, que mensagem o senhor daria para quem está nos acompanhando aqui e hoje está tendo a oportunidade de conhecer um pouco melhor do senhor? Sim. Um conselho que eu daria para quem está começando, Uhum. para quem já fiz isso, né, no particular para muitas pessoas, inclusive pessoas às vezes que estava trabalhando comigo mesmo aqui, Uhum. e falou: "Vou empreender". Ele falou para mim: "Resume para mim o que que eu faço para mim", na brincou ainda, para mim não voltar para trabalhar aqui de novo, apesar de eu gostar muito, Uhum. mas para mim não ter que voltar. O recado que eu deixei, falei para essa pessoa, posso estar falando aqui, é que faz com muito carinho tudo que você for fazer, desde que você esteja trabalhando ainda de colaborador em alguma empresa, porque eu fiz isso, eu trabalhava na Paraguaçu Têxtil, eu entrei varrendo seção, tomando conta de banheiro, fazendo serviço, assim, bem braçal mesmo, tudo, Uhum. mas eu fazia com muito carinho, porque é o que eu tinha para fazer, aquele tem que fazer bem feito. Faz bem feito, independente se você está hoje ainda de colaborador em alguma empresa, faz bem feito, com carinho, com cuidado, com qualidade, porque se você faz bem feito, com qualidade, com carinho, com amor, tudo que você vai fazer para você. Uhum. Se você não faz para as pessoas com carinho, tem certeza que para você também, você vai fazer só no começo bem feito, depois você vai voltar a ser o que você é.
Então, faz bem feito, com amor, com carinho, com cuidado e persistência, que não tem como dar errado. E esperar a hora, né? Porque tudo tem um momento e a hora. Não tem como a pessoa errar se ele for persistente, fazer com carinho, com muito amor do que faz, com cuidado. Isso eu falo para os filhos. Faz com cuidado, com carinho, com respeito ao próximo, que não tem como dar errado. Se você respeita o próximo e faz com carinho e faz com amor tudo que você faz, eu tenho certeza absoluta que não tem falha. E ter tua reservinha. E que legado o senhor quer deixar com tudo isso que o senhor construiu até hoje? De legado? É. O legado, ele já está sendo construído, né, no caso, mas é deixar um exemplo que nada vem por acaso. Depende de esforço, mas deixar um legado assim que é exemplo para as pessoas, fazer as coisas bem feito, com cuidado, com amor, acabei de falar aqui agora, com carinho. Então, um legado de cuidar do próximo. A partir do momento que você faz coisas que está cuidando do próximo, você pode ter certeza que isso dá resultado. Então, um legado que, vamos falar, para a sociedade, para os filhos, para tudo, faz bem feito, com cuidado, pensando que o que você está fazendo para o próximo, você gostaria que fizesse para você? Se você responder que esse cuidar, e o que você está fazendo para o próximo, você gostaria que fizesse para você, está respondido. Nem tudo, a gente não é perfeito. A gente faz de tudo para fazer o que você gostaria que fizesse por você. Faz tudo? Não. Você acha que eu sou perfeito? Não. Mas eu tento o máximo possível de fazer algo que eu gostaria que fizesse comigo. E o senhor quer dar um recado, falar alguma coisa para aquele menino de 7 anos que andava com chinelo de dedo e vendia chup-chup lá no campo? Ó, o recado que eu posso dar para ele é que ele continua sempre humilde e cuidando das pessoas. Só isso. Nunca mudar. Ser sempre humilde. Bom demais. É. Fechou? Fechou. Tá bom? É. Faltou Show de alguma coisa? bola. Tá, só encerrar? Sheldon, quero agradecer ao senhor por mais por essa conversa, que é mais do que uma conversa, é praticamente uma aula que o senhor trouxe aqui pra gente, né? Uma aula de vida, uma aula de experiência, uma aula de vivência, né? Para quem vai nos assistir. Quero muito agradecer, obrigado por esse momento, né? Obrigado pela oportunidade que o senhor dá para todos nós. E para você que está nos assistindo, continue acompanhando. Falamos hoje com o Celso, vamos falar com mais gente que vai contar um pouco dessa grande engrenagem que roda todo dia, que é a vida do terno. Obrigado, Sim. Celso. E eu que te agradeço, né, por tudo também, porque se essa engrenagem hoje funciona, você tem um dedo nela, tem uma mão, tem um pé, tem tudo nela, porque você está com a gente praticamente quase desde o começo, né? E você também é um grande parceiro. Obrigado. Show de bola, hein? Valeu. Obrigado. Bom demais. Já.